Boa noite, pessoal. Novamente voltamos para um novo encontro com o Dr. Davi Furtado Meirelles, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, expert em Direito Coletivo. Boa noite, Dr. Davi, muito obrigado por... Tudo bem, doutor Francisco? Prazer em estar aqui com o senhor. E hoje nós iremos dar continuidade, como no encontro anterior, iremos tratar da negociação coletiva em tempos de pandemia e o novo papel dos sindicatos após a crise, né? Porque praticamente, né, doutor, nós estamos de estender esse período da pandemia, do coronavírus, Covid-19, e praticamente é uma grande interrogação, tanto para os empregados como o setor empresarial, o que nos aguarda, o que nos espera dessas negociações que aconteceram, que vão ocorrer, principalmente com o que ficou estabelecido na 927, 936, que está para ser votada pelo Congresso. Diante desse nossos encontros, que, como nós colocamos inicialmente, serão muito incisivos e pontuais, exatamente atendendo à objetividade do tema. Eu faria a primeira pergunta para o doutor Davi. As medidas provisórias durante o período da pandemia, principalmente a medida provisória 936, afasta os sindicatos, doutor Davi? Afastou os sindicatos? Bom, boa noite. Tudo bem, doutor Francisco? Foi muito boa e pertinente a primeira pergunta para a gente iniciar esse assunto. Eu quero crer que afastar não afastou. Criou uma alternativa. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação não normal, uma situação excepcional, né? Um momento de crise, onde nós temos certas dificuldades que não estavam previstas e que a legislação muitas vezes não tem respostas para elas. Então, acho que essas medidas provisórias, e notadamente a medida provisória 936, ela veio trazer algumas alternativas à impossibilidade da negociação. Tanto é verdade que todas essas medidas provisórias, elas deixam bem claro que aonde é possível ter negociação coletiva, a negociação deva ser prestigiada como uma forma de alterar aqueles contratos de trabalho, quer no caso de uma jornada diminuída, de uma jornada diferenciada, numa redução de salário negociada, né, porque isso é previsto pela Constituição. Mas, em casos em que o sindicato não consiga atuar, onde não há a possibilidade de atuar, a medida provisória abriu a possibilidade de haver acordos individuais para que esse momento não traga um mal maior, que é a perda do emprego. Então, é óbvio que nós temos que tomar muito cuidado com esses acordos, porque alterações contratuais que forem feitas em prejuízo do trabalhador, no caso individual, né, a própria legislação, a própria CLT diz que é passivo de anulação. Quer dizer, havendo abuso de direito por parte do empregador nessas alterações contratuais, esses acordos poderão ser reputados nulos no futuro. Então, o acordo coletivo dá mais segurança jurídica para as empresas. Quer dizer, as empresas que têm o costume de negociar não devem abandonar a negociação com o sindicato para poder fazer acordo individual. Deve, ao contrário, continuar fazendo os acordos coletivos com o sindicato, porque vai dar mais segurança jurídica para ela. A alternativa de acordos individuais para suprir, e somente em determinadas situações esses acordos individuais podem acontecer, existem regras específicas nas medidas provisórias para isso, esses acordos vão acontecer quando há impossibilidade do acordo do sindicato atuar. Eu penso que com esses olhos que nós temos que enxergar essas alterações que aconteceram aí por meio dessas medidas provisórias. Perfeito. Em continuidade, por que essas medidas provisórias estimularam as negociações individuais?
Foi com o propósito de afastar a participação do sindicato, doutor Davi? Não, aí eu acho que até complementa o que eu acabei de comentar. Na verdade, Francisco, o que acontece é que o Brasil é muito grande. Ele é feito de realidades muito diferentes, muito díspares. E nem sempre a solução que é dada para um determinado lugar é adequada para um outro lugar. A região de São Paulo, por exemplo, né, onde nós vivemos, atuamos durante muitos anos, e especificamente a região do ABC, onde o senhor atua mais de forma mais concreta, é uma região em que os sindicatos são muito fortes, onde as empresas têm um respeito muito grande pelas entidades sindicais e onde a negociação coletiva acontece com uma certa frequência. Eles já estão acostumados a negociar e, nesses lugares, há sempre a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas não é a realidade, por exemplo, do interior de São Paulo ou mais do interior de Minas Gerais, do interior do Mato Grosso, de Goiás, do Maranhão. Tem lugares em que o sindicato não atua, ele nunca chega. Né? Eu, há pouco tempo, eu sou do interior de Minas, você sabe disso, conhece até a minha terra, né? E eu estava conversando com um pequeno empresário lá da minha terra, eu tenho contado isso muito nas lives que eu tenho participado, que é dono de uma rede de postos de gasolina na cidade. E ele me disse, olha, Davi, eu estou com uma dificuldade enorme nesse período da pandemia, porque caiu o meu faturamento em cerca de 1/3. Porque as pessoas estão usando menos o carro, está ficando mais em casa, porque não estavam saindo para trabalhar. Foi logo no começo da crise. Eu vou ter que diminuir 1/3 dos meus empregados, porque para manter o meu padrão e a minha empresa, para ela não ir para o buraco. Eu vou ter que demitir. Aí, mas por que você não negocia? Eu falei, que sindicato? Nunca teve um sindicato aqui para negociar. Esses trabalhadores da minha empresa não são filiados a sindicato, eles não sabem nem que sindicato que representa eles. Por quê? Porque nunca houve ninguém para negociar para ele. A medida provisória deu uma alternativa dele promover negociações individuais, que eu tenho certeza que ele fez, porque eu orientei ele para isso. Falei, faz isso, pô. Ele deve ter feito a negociações individuais e manteve o emprego de todo mundo. É essa a realidade que eu quero mostrar. Quer dizer, a medida provisória foi para possibilitar que, em determinados locais do Brasil, aonde o sindicato não consegue atuar, o empresário tenha um instrumento na mão para fazer um acordo individual, resolver aquele problema que ele tem com o trabalhador naquele momento. Eu acho que foi esse o sentido. E sobre essa linha de raciocínio, eu tenho sempre uma colocação, principalmente nesse momento muito sensível. Eu coloco muito uma palavra muito comum, chamado boa-fé. Boa-fé. É a boa-fé. É isso que nós procuramos na relação contratual, né, doutor? É a relação da boa-fé e não querendo o empregador aproveitar da mão de obra ou o empregado aproveitando a fragilidade do empregado, porque hoje todos estão frágeis, os dois lados estão frágeis, né, doutor? É verdade. Vamos à segunda nessa linha. Bom, a participação do sindicato foi reduzido, é momentâneo, ou veio para ficar, ou é uma nova forma de se olhar as relações trabalhistas, doutor Davi? Eu acho que é mais isso que você falou no final, viu, Francisco? É uma nova forma da gente. Nós estamos vivendo um momento que nós nunca imaginávamos que a gente ia passar. Tudo tem que ser adaptado. Nós estamos aqui conversando à distância, porque assim, em outros tempos provavelmente eu estaria no mesmo estúdio com você para a gente gravar esse programa, para a gente apresentar esse programa para o pessoal. Agora não, nós temos que fazer isso à distância. Por quê? Porque tivemos que nos adaptar aos novos tempos. Eu estou tendo que fazer julgamentos do tribunal à distância com meus colegas, mas estamos fazendo. Eu tive que gravar aulas e dar aulas à distância para meus alunos, porque a situação ela nos levou a isso, nós tivemos que nos adaptar. Eu acho que os sindicatos têm que se adaptar. Eu acho que tudo vai ter que se adaptar e é uma coisa que veio para ficar. Eu estava lendo uma reportagem esses dias de que alguns empresários estão pensando em fazer o home office
como uma coisa, uma prática usual daqui para frente. Não só nesse momento de instabilidade, de pandemia que nós estamos vivendo, mas uma prática já costumeira das empresas, porque gostaram disso. Reduziu alguns custos, né? Aumentou a produtividade, por outro lado. Tudo isso é adaptação. O que eu acho que as medidas provisórias trazem para nós é o seguinte: nós vamos viver uma nova realidade daqui para frente. Ou o sindicato assume o seu papel, porque ele é o titular da negociação coletiva. Se ele é atuante, como eu disse, a realidade do ABC, o sindicato é forte, atuante, as empresas respeitam, não muda nada, eles vão continuar negociando, né? E o papel do sindicato vai ser valorizado. Agora, se o sindicato não atua, se o sindicato não entender que o momento é outro, esse acordo individual vai vir para ficar. Ele não é uma coisa momentânea. As empresas vão buscar cada vez mais esses acordos, né? Desde que, conforme você disse aí agora há pouco, aconteça negociações com boa-fé, até negociações individuais. A boa-fé é um princípio, é um valor que o Código Civil positivou, o Código Civil Brasileiro Novo, do Miguel Reale, positivou, e que tem que estar presente em qualquer realização contratual, quer no campo da realização contratual individual, quer no campo da realização contratual coletiva. Então, eu acho que são situações... Interessante foi a decisão que o Supremo deu, comentando rapidamente a respeito dessa 936. Aquela primeira liminar do Lewandowski foi muito criticada, né? Porque pode um acordo individual, mas tem que comunicar ao sindicato, porque depois o sindicato pode se manifestar e tal. E muitos acharam que aquilo era um absurdo, porque tirava a essência. Não, não tirava a essência. Não tirava. Ele não estava impedindo o acordo individual acontecer. Ele estava tendo a cautela de dizer que o acordo individual, mesmo sendo individual, deve ser comunicado posteriormente ao sindicato, porque se o sindicato vislumbrar alguma fraude, né, algum erro, alguma má-fé por parte do empregador, ele pode atuar no futuro em defesa daquele trabalhador. Quer dizer, ele teve essa cautela, a decisão dele me pareceu muito adequada. O Supremo depois entendeu, inclusive, que a medida provisória era absolutamente constitucional e assim decidiu. Quero crer que o Congresso vai votar e aprovar, porque dar um passo atrás nesse momento seria pior até. Mas nós temos que entender que o papel do sindicato agora é outro, é novo. Ele vai ter que mudar também aquela ideia do sindicalismo de cúpula que nós tínhamos, ela acabou, Francisco. O sindicato agora tem que estar atuante e cada vez mais próximo do seu trabalhador, aquele sindicato de chão de fábrica. Nós temos que estimular as representações internas, né? O trabalhador organizado dentro da sua fábrica, o sindicato presente ali. Esses sindicatos vão sobreviver, porque eles não dependem de dinheiro de imposto sindical. Os outros que dependem, certo? Que estavam acostumados com aquele velho sindicalismo, não estou querendo tirar o chavão da velha política de alguém aí, mas aquele velho sindicalismo é obra do passado. Os tempos mudaram. Eu acho que essas medidas provisórias talvez vão trazer uma nova concepção do que é o sindicalismo para o Brasil. Eu vejo na sua colocação, não somente dos trabalhadores, tanto os sindicatos patronais têm que se imbuir da prestação de serviço, tentar enxergar o desejo do seu segmento, né? E estar caminhando passo a passo, procurando soluções, procurando caminhos, indicando propostas. Exatamente, é um desafio que é realmente imenso, em que aqueles que estiverem ou se permanecerem estagnados no passado, realmente perderam a grande oportunidade de avançar e crescer. Vamos à nossa última colocação desse nosso encontro, Davi. Bom, havendo lesão ao direito individual do trabalhador, e o que compete e como irá se comportar a Justiça do Trabalho, o que ela fará, doutor Davi? Bom, vamos imaginar, vão surgir, Francisco, muitos acordos individuais. Essa é uma realidade, né? Eu até há poucos dias li uma reportagem bastante interessante num dos sites de notícias jurídicas, de que a Justiça espera algo em torno, num primeiro momento, algo em torno de 30 a 40 mil processos
novos no Brasil todo, sobre lesão de direitos individuais decorrentes da aplicação dessas medidas provisórias. É óbvio que muitos empresários vão abusar do direito, mas o abuso do direito, que leva à má-fé, né? Você mesmo me colocou isso muito bem, esse abuso do direito, ele vai ser reparado, evidentemente, pelo Poder Judiciário, se ele for provocado. Porque a justiça age quando é provocado. Quer dizer, havendo reclamação trabalhista e a justiça constatando que houve abuso por parte dos empregadores na utilização das medidas provisórias para fazer essas alterações, é evidente que a justiça vai estar aí para não permitir que esses abusos permaneçam ou, pelo menos, que esses abusos sejam indenizados. Eu acho que esse vai ser o papel da justiça. Mas aí eu chamo os sindicatos para um outro papel, né? Eu acho que os sindicatos também têm que imaginar que esses acordos estão existindo, muitas vezes nas suas bases territoriais, ainda que eles existam, o sindicato tem que provocar e chamar a empresa à responsabilidade para poder mostrar para ela que uma negociação com ele daria muito maior ou muito mais segurança jurídica para a empresa do que um acordo meramente individual. Porque o acordo individual leva a CLT tem alguns artigos específicos, e um deles é muito importante, que é o artigo 468, que diz que qualquer alteração unilateral do contrato de trabalho é nula, como é nula a alteração bilateral que traga prejuízo para o trabalhador. Isso em nome da proteção da parte hipossuficiente na relação, que é o empregado. Nós estamos vivendo um momento de exceção? Será que nesse momento de exceção vai se aplicar o princípio protetivo? Eu acho que a justiça continuará com a reserva de dizer se aplica ou não o princípio protetivo, e a tendência é aplicar. Então, isso leva a uma responsabilidade. A empresa não pode usar do momento que ela está passando de fazer negociações individuais para tentar, com isso, agir de má-fé, retirando direitos, deixando de negociar com o sindicato. É uma questão de ter responsabilidade. Se todos nós agirmos com responsabilidade, cada um cumprindo o seu papel nesse momento de crise, a gente vai sair dessa para uma situação muito melhor do que a que nós estamos vivendo. Ok, doutor Davi, acho que nós cumprimos a nossa promessa, esse nosso segundo encontro, e deste aqui nós seremos mais e sempre lembrando que teremos encontros semanais com o desembargador, do doutor Davi Furtado Meireles, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nós agradecemos e, relaxando um pouquinho, eu quero que todos saibam que o doutor Davi é um contador de causo, como todo mineiro. Quem sabe, em algum momento, nós iremos fazer alguma live falando só dos causos, que é autor de livros, e eu estou sabendo que o doutor Davi está concluindo uma próxima obra de causos. Bom, no nosso próximo encontro, nós iremos estar batendo esse papo com o doutor Davi. Nós estaremos tratando da força maior e a manutenção dos serviços essenciais. Tema muito sensível, muito delicado. Lembrando a todos, se inscrevam no canal, é importante se inscrever no canal e deixe os seus comentários, porque aquelas perguntas relevantes nós iremos trazer, mesmo que seja brevemente, um comentário do doutor Davi. Fica a todos o nosso muito obrigado. Ao doutor Davi, as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, Francisco, e quero dizer que já estou ansioso desde já para o nosso próximo encontro, que tenho certeza vai ser muito bom. Com certeza será muito útil, profícuo, e esperamos que todos que nos acompanharem tenham realizado todas as suas questões, suas perguntas. O nosso muito obrigado, um grande abraço a todos, doutor Davi, e a todos, e até o próximo encontro. Muito obrigado.